Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada? Quem lembra? Olha o segredinho que a professora deu. Ninguém lembra de nada da aula passada? Nós falamos sobre o processo de vendas, quais são os tipos de vendas que tem, os canais de vendas que tem. Até que a gente viu que nós temos a venda na loja física, nós temos o canal de vendas que é o site, né? Nós temos o tipo de vendas que é aquela venda que o vendedor vai até o local, lembra? E aí a gente falou, né? A gente já veio falando das fases da negociação. Nas fases, a gente já trouxe algumas técnicas específicas, porém, hoje a gente vai focar em um assunto mais específico, que é a objeção, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a objeção em vendas, como é que funciona, o que é objeção, o que a gente pode fazer diante de uma objeção, né, para poder vender. Aí você fala assim, ah, professora, mas esse tipo de aula não é só para quem é vendedor? Na verdade, gente, não. Todo bom empreendedor, todo dono de um negócio e até mesmo um atendente, ele precisa saber que no atendimento dele vai surgir objeções. Porque tem alguns tipos de negócio que o atendimento é a própria venda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa capacidade de superar essas objeções, tá? Então, a gente vai começar aqui agora falando um pouquinho sobre isso. Então, para a gente começar nosso dia, que o dia comece bem e termine ainda melhor. Uhul, amém. Vamos lá. Então, a gente veio falando sobre, né, os estilos de venda, o processo de vendas numa empresa, né? E hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre superar as objeções, tá bom? Então, primeira coisa, o que é objeção? Vamos lá, quem que chuta aqui para a professora? O que é objeção, gente? Objeção é algo que tipo o cliente um produto. apresenta que é contra a sua venda. Isso. Quem mais ia falar, além do João? É um tipo de problema. Oi? É um tipo de problema na É negociação. um tipo de problema também, isso mesmo, gente. Tá certo, tá? Muito bem. É isso mesmo que vocês estão falando, né? Então, a objeção, deixa eu só printar aqui para vocês, para colocar tudo no grupo. Eu trouxe aqui duas definições, coloquei até o site da Hotmart. Às vezes eu gosto muito de entrar lá para ver alguns conteúdos. Duas definições bacanas que a gente tem aqui, e que eu gosto muito. Pedro está entrando em aula. Primeira, um obstáculo imposto pelo comprador que precisa ser resolvido para que ele se decida pela compra ou não da sua solução, tá? Então, é um obstáculo que a própria pessoa, o próprio cliente, coloca ali na hora da venda, certo? A segunda definição, ele vai trazer aqui, situações ou argumentos usados pelo potencial cliente que impossibilitam que a compra seja concluída. No fim das contas, as duas definições querem dizer as mesmas coisas e as duas definições querem dizer as mesmas coisas que o João Romero e o Guilherme falou. Nada mais é do que um impedimento, um argumento contrário à venda, né? Situações que impedem o fechamento de um acordo. Todo tipo de argumento, de fala, de desculpa que o outro lado dá para não fechar determinado acordo, a gente vai encarar aqui como objeção, tá? Certo, gente? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida sobre o que é objeção? Sim, não, talvez, professora?
Tranquilo, né? Então, vamos seguir aqui. Bom dia, Pedro. Tá me ouvindo? Tô. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Vamos lá. Seguinte. Então, a minha pergunta para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que objeção é um sinal ruim? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que a objeção é um sinal ruim? Sim, não, gente, vamos lá. Eu acho que não. São, tipo, às vezes alguma objeção é um tipo de dúvida ou insegurança do cliente. Aí você tem que mostrar para ele que tem segurança, que é bom para você poder vender. Exatamente, muito bem. É isso mesmo. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, se a pessoa está trazendo um argumento aqui, é porque não deve ser muito bom, né? Não é uma coisa bacana. Mas, gente, se a gente pensar, as objeções, elas são sinais de interesse. Por quê? Quem é que perde tempo contra-argumentando uma proposta? Quando as pessoas não estão afim, o que as pessoas fazem? Quando as pessoas não estão afim. Geralmente elas só vão embora. Fala tipo, nossa, volta aqui depois, alguma coisa assim. Elas nem param, elas falam: ah, não, hoje não, obrigada, depois eu vejo, tchau, não é? Quando as pessoas não têm interesse, as pessoas não ficam parando para ouvir. Elas não ficam parando para prestar atenção no que você está falando. É claro que a gente não pode colocar como regra geral, tá? Por quê? Porque pessoas são estranhas, as pessoas elas se comportam de maneira surpreendente. Mas na maioria, só para contra-argumentar quem tem algum tipo de interesse. Eu sempre gosto de usar, gente, aquele ditado que fala que quem desdém. Como é que é o nome? Como é que é o ditado? Vocês conhecem? Quem desdém quer comprar. Quem conhece esse ditado? Cara, vocês não conhecem esse ditado? Não, ninguém conhece? Eu conheço. Ah, tá, já ia me sentir uma velhona aqui. Falei, pronto. Coisas do passado aqui. Mas é isso mesmo, quem desdém quer comprar, ou seja, quem fica colocando muito defeito, tá muito interessado, vocês não acham? Pode prestar atenção. Quem fica muito metendo a boca em alguma coisa sem muito motivo, algum interesse tem, certo? Então, essa regrinha a gente também traz para a venda, né? O cliente está parando para falar do seu produto, para falar que o seu produto é isso, que é aquilo, pipipi, papapá, algum interesse ele vai ter, tá? Então, que a gente tem que entender isso aqui, que vai ser um sinal de interesse. Então, a gente vai conhecer algumas objeções. Eu vou passar para vocês 3 tipos de objeções, tá, gente? 3 tipos básicos de objeção, tá? Então, o primeiro tipo de objeção que eu vou trazer aqui é a objeção inválida. O que é a objeção inválida, gente? É aquela onde o cliente apresenta informações não reais, às vezes dados fornecidos por quem não entende do assunto ou pelo concorrente. Então, vamos lá. É o cliente que chega falando do seu produto, porém ele traz uma informação que não é verdadeira. Essa aqui é a objeção mais fácil que tem. Por quê? É só você falar a verdade, né? Então o cliente chega e falou assim: olha, eu não vou comprar seu produto não, porque seu produto não tem variedade de cores. Aí você fala: não, tem sim. É que você nunca viu. Olha como é fácil, né? Ou então o cliente chega e fala assim: ah, não, eu não vou comprar seu produto, porque seu produto não tem garantia. Falaram que seu produto não tem garantia. Se é uma mentira, é só você falar: não, tem garantia sim.
Então, qual que é a lógica aqui para você superar a objeção inválida? É você conhecer o seu produto. Porque quando o cliente trouxer uma informação que não é verdadeira, às vezes foi passado por um concorrente, às vezes é só um boato, mas não é real, o que você faz? Você rebate com informações verdadeiras. Olha só que fácil. Concorda comigo, gente? Não é o mais fácil? Simples assim. Falou do teu produto e não é aquilo e você tem como provar, é só você provar. Então, se a gente for ver, esse aqui é o mais tranquilo tipo de objeção que tem, tá bom? Objeção inválida, quando o cliente traz informações que não são verdadeiras sobre o seu produto. Qual é a maneira de superar aqui? Trazendo informações verdadeiras. O que você precisa? Conhecer o seu produto o suficiente para desmentir tudo isso que às vezes foi trazido por outras pessoas, ou até mesmo seu cliente inventou ali para fazer graça, né? E aí você tem informação para poder desmentir ele, certo? Então, esse aqui é o mais fácil. Aí a gente tem o segundo tipo de objeção. O segundo tipo é um tipo que já dá uma certa preocupação, mas não é o fim do mundo, tá? É a objeção real. O que é a objeção real? Olha lá. A objeção real nada mais é do que afirmações feitas pelo cliente, que são o quê, gente? Verdadeiras. Enquanto é inválida, o cliente está trazendo informações que não são verdadeiras sobre o seu produto, aqui a gente tem o cliente que vai trazer informações reais. Então, esse tipo de cliente aqui é o que dá um pouco de medo no vendedor. Por quê? Porque é o tipo de cliente que sabe os pós e os contras do seu produto. Certo? Ele sabe o pós e o contra. Então, ele sabe todas as informações e ele vai mostrar para você. Certo? Então, ele vai chegar em você e vai falar assim, olha, eu não compro o seu produto por isso, por isso, por isso. Porque o seu produto é assim, assado, pipipi, papapá. E ele não está mentindo, ele está trazendo informações relevantes, tá? Mas esse aqui não é o pior tipo de objeção, tá, gente? Como é que a gente supera uma objeção real? A primeira coisa, você não desmente o cliente. Se ele está trazendo uma informação verdadeira, você não tem que ficar falando que é mentira. É feio, tá? É feio, é fácil de pegar você da mentira. A pior coisa é quando uma pessoa nega aquilo que está na cara, né? A pior coisa do mundo que tem é quando alguém nega algo que está escancarado. Não se faz isso, tá? O que você pode fazer no caso de uma objeção real é você falar assim, realmente o meu produto ele é assim, assim, assado, como mesmo o senhor falou. Mas aí você vai tirar o foco daquele ponto fraco do seu produto e vai potencializar aquilo que ele tem de força. Então, vamos supor que a Ângela, ela tá me vendendo caneta, né? E a caneta da Ângela é uma caneta muito mais cara do que as outras que tem no mercado. E eu viro para a Ângela e falo assim, olha, Ângela, eu não vou comprar sua caneta porque a sua caneta é um preço acima das outras canetas de mercado. Não dá. Certo? Olha uma objeção real, certo? Eu não estou mentindo como cliente, é uma verdade. Mas o que a Ângela pode fazer? A Ângela pode virar para mim e falar assim, realmente, o preço da caneta está acima das canetas do mercado. Porém, as canetas de mercado duram uma média de 6 meses, no máximo 6 meses. Essa caneta que eu estou te vendendo, você vai ter aí 1 ano e meio, no mínimo, de durabilidade. Então, você vai ter que comprar 3 canetas de mercado para durar o mesmo tanto que a minha dura. E se você pegar o valor vezes 3, dá maior que a minha caneta. Então, quem vai estar ganhando e quem vai estar perdendo? Qual produto que você vai ganhar mais e qual produto você vai perder mais? Pronto, ela já me rebateu. Certo? Olha só como ela contra-argumentou.
Você vai comprar um produto que vai durar 3 vezes mais do que o outro, que é mais barato, e no fim das contas, se você comprar 3 daquele, vai sair mais caro do que o preço de um produto meu. Então, comprando o meu produto, você tem vantagem financeira. Olha só como o vendedor conseguiu superar a objeção. Então, ele não desmentiu, né? O que ele fez? Ele tirou o foco do ponto fraco e colocou no ponto forte. Ó, eu não compro o seu produto porque o seu produto não tem garantia. Realmente, meu produto não tem garantia, só que é o preço mais baixo que eu tenho de mercado. Entendeu? Então, ele vai ganhar de um lado, ele vai perder de um lado, mas vai ganhar do outro. Ah, eu não compro o seu produto porque o seu produto, ele não tem muita opção, ele só tem esse modelo aqui. Realmente, ele só tem esse modelo aqui, porém, é o modelo mais vendido. Se você procurar na internet, é o modelo mais fácil de você revender, enquanto os outros têm mais dificuldade. Se um dia você precisar passar para frente, você não vai conseguir se livrar tão fácil. Pronto, você já rebateu. Então, você saiu do ponto fraco, você afirmou para o cliente, você não mentiu para o cliente, então isso mostra sinceridade, coragem, né? Só que você conseguiu trazer um ponto forte que supere o ponto fraco. Esse aqui é o segredo da objeção real, tá? Para qualquer produto que você tenha, sempre vai ter um ponto forte. Por isso que um vendedor, um negociador, ele tem que saber a força do seu produto ou da sua proposta, senão ele não consegue fazer esse trabalho aqui, viu, gente? Tá bom? É a objeção real. E aí a gente tem a terceira objeção, tá, gente? A gente acha que o problema nosso é a objeção real, mas não é, gente. Esse aqui é uma objeção que mata qualquer vendedor do coração, que ele tem vontade de surtar, que ele tem vontade de pirar, que é a objeção oculta. O que é objeção oculta? É quando o cliente age como se fosse negociar, mas não negocia e nem diz por que não negocia. Olha só que porcaria é esse tipo de negociação, tá? Esse tipo de venda. Então, é aquele cliente que dá todos os indícios de que vai fechar. E aí, no último momento, ele não fecha e ele não diz por que não fecha. Ele não fala. Certo? Esse aqui é o desespero. Por quê, gente? Porque uma negociação depende de informações. E no caso, a objeção oculta é a pior. Por quê? Porque o cliente está escondendo alguma coisa que ele não quer dividir. E o que resta, então, professora, para o pobre do vendedor que pega uma carniça de cliente dessa? O que resta é ele perguntar. Mas não é perguntar, mas por quê? Né? Que nem o povo faz, né? Por quê? Por quê? Não, esse tipo de porquê só deixa o cliente irritado, você fica irritado, todo mundo fica irritado e a venda não acontece do mesmo jeito. Você vai investigar, tá? Como é que você investiga nesse caso? Você vai eliminando por partes. Então, você vai falar assim, é o preço? É o prazo de entrega? Aí o cliente fala assim, não é. Então, fica à vontade para o senhor falar. É por causa da forma de pagamento? O que te impede hoje de levar esse produto? Então, você tem que perguntar, fazer perguntas muito pontuais. Eu gosto muito dessa pergunta formato check-in. O que é o pergunta formato check-in? Você vai perguntando uma área do teu produto, uma categoria, e você vai eliminando. Você vai vendo o que vai ficar. Tá? Outra coisa, uma dica muito importante, comece a observar a linguagem não verbal, que a gente falou até no projeto passado. Comece a observar o olhar dele.
Às vezes ele está olhando muito para a mulher, às vezes o problema não é o marido, às vezes o problema é a esposa. Entendeu? Ou então, você está vendo que ele acabou de receber uma ligação. De quem que ele recebeu essa ligação? Às vezes é alguém que vai determinar se ele vai comprar ou não. Às vezes ele é o comprador, só que ele tem alguém que influencia a vida dele de uma forma muito significativa. Conseguiram compreender aqui, gente? Como é que funciona? É mais ou menos isso aqui que funciona na questão da objeção oculta, tá? Então, você tem que observar a linguagem não verbal para ver, né? Vai perguntando e vai observando o jeito que ele olha, como que ele responde. Vai fazendo essas perguntas formato check-in. Então, é o preço? É a forma de pagamento? O que está acontecendo? Né? É a cor? O senhor gostou da cor? E aí você vai, de uma forma suave, sutil, investigando. Então, é um trabalho mais investigativo. Essa aqui é a objeção que dá trabalho. Porque é a objeção que você precisa de técnica, você precisa de paciência para você conseguir tirar a informação do cliente, tá? Então, passei para vocês mais ou menos como superar em cada tipo, porém eu vou trazer dicas no geral. Então, no geral, como que a gente supera a objeção? Gente, uma palavrinha mágica, informação. Já ouviu falar que informação é poder? E é mesmo. Tá? Então, ouça o cliente. Ouça o cliente. Tenha disposição de entender sua necessidade. Às vezes você não está fechando, não é porque o cliente tem aquele... Às vezes a objeção oculta do cliente é porque, no fim das contas, ele percebeu ali na hora de comprar que não era aquilo que ele necessita. Então, por isso que você tem que estar atento. Porque às vezes você está forçando a barra de um produto ou de um serviço que não é a necessidade dele. Se ele se tocar ali na hora, ele não vai te dizer, mas ele também não vai fechar. Entenda quais são as suas dúvidas, medos. Lembra que eu falei para vocês na fase da negociação? Antes de apresentar uma proposta, fechar uma proposta, qual que é a fase que vem antes? Ouvir o cliente, levantar as necessidades do cliente. Se você não para levantar a necessidade do cliente, você não vai conseguir, né, fazer um bom serviço, fazer uma boa venda. E a segunda, ouviu, mas o cliente não falou muito, qual que é a segunda técnica para você tirar a informação dele? Pergunta. Só que eu coloquei aqui bem grande, gente, as perguntas certas. Então, não é por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Não é pergunta. Você não tem 5 anos de idade para ficar que nem as criancinhas. Por quê, né, gente? Então, aqui, a pergunta, ela tem que ser certa. É aquela pergunta que você sabe que ele não tem para onde correr, ele vai ter que responder. Tá? Esse aqui é o segredo. Extrair informação. Como supera a objeção? Extraindo informação. É a informação que o cliente vai te passar que vai te dar um norte para qual resposta você vai dar. Não tem outro segredo, tá? Eu posso falar assim para você, mas se o cliente falar tal coisa, o que eu digo? Depende muito do produto, depende muito do serviço, tá bom? Superar a objeção, gente, envolve muito treino, tá? Muito treinamento, muitos erros e muita prática. Então, assim, a gente sempre fala que uma empresa que se preza, que quer melhorar suas vendas, faz esse tipo de trabalho aqui, tá bom? Quando que eu percebo que é a hora de fechar a venda? O cliente, ele dá alguns sinais. Por exemplo, o cliente, você está lá explicando e o cliente fala assim, entendi. Quando ele começar a dar esses sinais de que ele entendeu a proposta, quando ele começar a falar interessante, né? Você já vai levando para o fechamento. Mas não é falando assim, e aí, vamos fechar? Por que eu não posso falar, e aí, vamos fechar? Porque é uma pergunta que pode dar sim ou não, né? Então, não se faz tipo de pergunta que pode dar
que o cliente pode ter o espaço de falar não. Como é que eu posso, então, levar para o fechamento, professora? Normalmente a gente fala assim, e aí? Você vai passar no cartão de crédito, no cartão de débito? Você quer que entregue na sua casa ou você vem buscar? Percebeu o tipo de pergunta que eu fiz? Eu fiz uma pergunta que ou o cliente leva ou o cliente leva. Não se faz pergunta que pode dar espaço para o cliente falar não. Aí o cliente vai até zoar, epa, calma aí, né? Ele vai dar uma brincadeira e fala, claro, aí eu já tenho certeza que o senhor vai levar, porque o produto é muito bom. Você tem que passar essa confiança para o cliente. Então, você vai fazer perguntas que levem o cliente a responder sim ou sim, de alguma forma, tá? E aí você vai perceber. Então, começa a perceber, ele começou a dar esses sinais interessante, entendi, bacana, você sabe que são sinais positivos de que você pode seguir para fechamento, tá? Ou então você viu que ele ficou calado, prestando atenção, você sabe que ele já entendeu. E aí? Vai ser no cartão de crédito, o senhor vai parcelar, ou o senhor vai comprar à vista? O senhor quer que entrega? Tá bom? Você vai fazer esse trabalho aqui, tá? Bom, fechou. E agora? Acabou? Não, né? A gente vai falar, nós vamos ter uma aula para falar exclusivamente do pós-venda, tá, gente? Nós vamos ter uma aula exclusiva para falar do pós-venda. Não vai ser semana que vem. Semana que vem a professora vai focar no marketing com vocês, tá? Porque marketing e vendas estão totalmente relacionados, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona o marketing de uma empresa, mas o importante é vocês saberem os 3 tipos de objeções, qual que é a técnica para poder superar dentro desses 3 formatos e como que eu consigo levar para um fechamento. Sempre fazendo perguntas que o cliente vai responder sim ou sim. Eu nunca dou espaço para ele responder não, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Cris, seja bem-vinda, bom dia. Lucas, bom dia. Laura, bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia. Pessoal que chegou depois, pega depois a aula gravada, se não entendeu, tá bom? Mas é isso aí, gente. Então, lá na perguntinha eu vou colocar para vocês quais são os 3 tipos de objeções. E eu estou jogando os prints dos slides para vocês no grupo. Certo, gente? Um super beijo.